Olá, meu nome é Elan Jéssica, sou da turma 1B da disciplina de Lógica de Programação e irei fazer um relatório em vídeo respondendo algumas questões sobre o jogo para a disciplina. Pois bem, o que é o meu jogo? O meu jogo ele é baseado em um outro jogo chamado Space Invaders e em Guerra nas Estrelas, por isso o nome Dart Invaders. O objetivo do jogo é atingir o inimigo a fim de conquistar uma maior pontuação e também atingir aquela bolinha verde para bônus em vida. Pois bem, a segunda pergunta é como programei o disparo. O disparo ele foi programado dessa forma. Colocando nessa condição aqui, if keys down 32, esse 32 representa a barra de espaço, ou pressionado igual a true. Lá em cima foi colocado que pressionado é igual a false. Portanto, essa condição ela só vai ser satisfeita a partir do momento em que for pressionado a barra de espaço. Sendo pressionada a barra de espaço, essa condição aqui, essa outra condição será satisfeita. O que vai me indicar esse X da bala e o Y da bala é que a minha bala estará na mesma posição que a nave. Aqui nós temos o desenho da bala, a sua posição e o seu tamanho. Aqui a sua velocidade. E esse pressionado igual a true ele foi colocado para que essa condição aqui seja satisfeita na próxima rodada, porque para realizar esses disparos foi colocado no draw. O draw é uma espécie de while gigante, então toda vez que for pressionado, para que a bala ela não pare após 10 unidades, ela permaneça caminhando até o final do eixo X, é necessário que seja colocado esse pressionado igual a true. Sendo assim, ao decorrer do caminho da bala, se ele atingir, se o X da bala ele for maior que 1350, que é o limite da tela, a gente vai ter pressionado igual a falso. Logo, a bala ela vai parar e vai voltar para a sua posição dentro da nave, né? No caso, na mesma posição em que a nave ela se encontra. A próxima pergunta é como programei a colisão dos objetos. A colisão entre os objetos ela vai necessitar antes ser colocado uma distância que foi colocada como uma função dist, certo? Para que ao objeto, né, a bala e o inimigo, o personagem e o inimigo, a bala e a vida, quando elas colidirem, elas não atravessem ou seja no centro de cada um, mas a superfície delas colidam. Então foi necessário que criasse essa função para que pudesse definir a distância. No caso, o programa ele vai fazendo a contagem dessa distância. Aqui, a colisão entre o inimigo e a bala, como é que é feita? A gente coloca aqui uma repetição e tem que satisfazer uma condição. Se essa distância for aqui, foi dita agora, colidir apenas a superfície, certo? Se a distância for mínima, for menor que isso aqui, o raio do retângulo, que no caso é o inimigo, e o raio da bala, isso aqui vai acontecer. O personagem, ele alcança uma pontuação, né? Recebe mais um ponto, pressionado igual a false, para que a bala volte, né, para as mesmas coordenadas que a nave e assim também o inimigo ele volte para o limite da tela e continue o jogo. A colisão entre o inimigo e o jogador. Temos mais uma repetição e outra condição. Da mesma forma, colidindo as superfícies,
No caso do inimigo e o jogador ele perde uma vida e o inimigo volta para o limite da tela. E a colisão entre a bala e a vida, ao atingir o jogador, ao atingir a vida com uma bala, ele conquista mais uma vida. Esse XEYE aqui, ele representa, a partir do momento em que a bala colide com a vida ela só vai aparecer após alguns níveis. Foi determinado no decorrer do código. Vai ser explicado mais à frente. E para ela não ficar aparecendo, foi colocado isso aqui para que ela não apareça nos limites da tela, para que ela fique fora do alcance. A próxima pergunta é como adicionei som ao jogo. Vamos aqui para o início do código. O som ele foi criado aqui uma variável para ele, song, e foi colocado em function preload. A função do preload é de armazenar imagens, sons, e no caso ele vai armazenar a música de fundo do jogo com som. Aí é colocado essa função load song, e aqui é o caminho em que o código ele vai percorrer até encontrar a música, né, o programa. Aqui a música vai se encontrar na pasta barulho, e a música denominada música, e o formato em MP3. Para que a música ela toque, ela foi colocada também em function setup, aqui nesses 3 últimos códigos. Esse song set volume é para que seja definido a intensidade sonora. O song.play é para que a música, assim que o jogador iniciar o jogo, ela possa tocar, e o song loop é para que, caso termine, ela volte e continue. Uma observação é que o function setup ele só aparece uma vez. Por isso que a música ela sempre vai continuar tocando, mesmo que o jogador perca ou não, ele vai permanecer ali tocando. E é isso. Olá, meu nome é Daniel Rocha Oliveira, aluno da disciplina de Lógica de Programação da turma 1D, e eu venho aqui para continuar o relatório em vídeo. Então, a próxima pergunta é como que eu coloquei vários inimigos e também como eu usei vetores, né? Porque essas duas coisas estão diretamente relacionadas, porque eu coloquei inimigos por meio de vetores. Então, quando o x do retângulo, que é a posição x e y dos inimigos, eu coloquei como sendo vetores, a quantidade de inimigos eu coloquei inicialmente como sendo 5, que à medida que passa as fases, vai aumentando a quantidade de inimigos. Então, como é que eu programei a movimentação deles? A movimentação de todos os inimigos está aqui, certo? Eu coloquei um for pelo fato de ser vetor, né? Então, se um screen i foi igual a true, o on screen também é um vetor, porque é um on screen para cada inimigo. Então, on screen i foi igual a true, ele é true, porque lá no setup eu coloquei o vetor on screen. Cadê? Aqui. O vetor on screen como sendo true, coloquei dentro de um for, né? Para todos eles serem trues. Pronto, aí o que é que vai acontecer com a movimentação do retângulo? No eixo X vai ser menos igual velocidade, ou seja, eles vão caminhar da esquerda para a direita por causa desse menos igual. Da esquerda para a direita não, da direita para a esquerda, né? Menos igual. Então, e o que é que vai acontecer quando eles chegarem no final do cenário? Então, se a posição X chegar no final do cenário, ou seja, for menor que zero, né, para todos né, os retângulos, lembrar que é um vetor, o screen vai passar a ser falso. Isso aqui vai parar de funcionar, né? E se isso aqui vai parar de funcionar e vai entrar nessa condição, né? Se o on-screen for igual a falso, o on-screen i for igual a falso. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão voltar para a posição original, ou seja, o x vai voltar para 1350 e o y em um random 630, que é que eles vão vir em cantos aleatórios, né, no eixo y. Por isso esse random aqui.
Então foi assim que eu fiz a movimentação dos inimigos. A próxima pergunta é como programei a passagem de fases. Então, para programar a passagem de fases, eu coloquei lá na linha 218 aqui, se a pontuação for maior ou igual a 5 e o ponto e o resto da divisão por 5 dos pontos por 5 for 0, né? E o W1 for igual a true, W1 é true, que eu coloquei lá em cima ele sendo true, ou seja, o nível vai aumentar. Quando ele for diferente de 0, o W1 vai passar a ser true. O que é que esse sistema aqui vai fazer? Todo esse sistema vai fazer com que todo nível, quando sua pontuação chegar em 5, 10, 15, 20, o nível vai aumentar em uma unidade. É isso que esse negócio vai fazer. Por quê? Porque a pontuação é maior ou igual a 5, o resto da divisão por 5, né? Em 5, 10, 15, 20 vai ser 0 e o W1 vai ser true sempre, certo? Então quando chegar nesses níveis, o nível vai aumentar quando chegar nessa pontuação. Então é isso. E para fazer a quantidade de nível aumentar, né, a dificuldade do jogo, se a pontuação for maior ou igual a 5, a velocidade passa a ser 8, 10 passa a ser 10 e assim por diante. E quando chegar em 25, ao invés da velocidade aumentar, vai aumentar a quantidade de inimigos. Então 6 para 25, 7 para 30 e assim por diante. Então, foi assim que eu aumentei a dificuldade do jogo e foi assim que eu programei a passagem de fases. Então a próxima pergunta é como eu programei a troca de telas. A troca de telas ela vai ser feita aqui no início. Se flag 2 for igual a falso e keysdown igual a 13, que dá o 13, ou seja, o flag 2 é falso. Então essa condição aqui vai ser feita a partir quando o usuário pressionar o Enter, que é o código do 13, né? Então quando o usuário pressionar o Enter, o flag 2 vai ser true, e o flag 2 sendo true, todo o código vai funcionar, ou seja, o jogo só vai funcionar quando o usuário pressionar Enter. Então, se o usuário pressionar Enter, eu abrir essa chave e só vou fechar lá embaixo, bem aqui, ó. Então, todo o jogo só vai funcionar se o usuário pressionar Enter. Se não, ou seja, se ele não pressionar Enter, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a tela de início do jogo. O background vai ser uma imagem que eu escolhi, que é essa imagem aqui. O texto é o tamanho do texto, o preenchimento e o texto escrito, né, e a posição dele é XY, né? Então, para programar a tela de início foi isso. Para programar agora a tela de Game Over. A tela de Game Over só vai aparecer se a vida for menor ou igual a 0, ou seja, quando você perder suas vidas, quando você morrer. O background vai ser alterado e vai escrever esses textos aqui, e aqui são as posições x e y respectivos deles. E também a tela de recorde, né? Que se a vida for menor ou igual a 0 e você segurar o Enter, então vai alterar o background. Você vai ver o texto com a quantidade de inimigos mortos e o tempo de conclusão, ou seja, o tempo que você levou para matar essa quantidade de inimigos. Então foi assim que eu programei a tela, essa outra tela, né, dos recordes. E o jogo, outra coisa importante é que o jogo só vai funcionar se a sua vida for maior que 0, né? Isso é óbvio, mas se a vida for maior que 0, eu coloquei a chave aqui e eu fechei ela lá embaixo. Eu fechei ela aqui, ó, fechamento do vida maior que 0. Aí o jogo vai parar de funcionar e quando você estiver na tela, nessas telas aqui, o jogo vai parar, né? Não vai acontecer mais nada. Então foi assim que eu programei a tela do jogo. Então, a próxima pergunta é: o que eu mais gostei de fazer nesse projeto? Então, na disciplina de lógica de programação a gente aprende várias coisas e a gente conseguiu colocar em prática de forma lúdica, divertida e em grupo um projeto de um jogo, né? Uma forma prática e divertida de você programar, né?
e você tem que ter criatividade, tem que ter várias habilidades para raciocínio lógico, que é algo que eu gosto, para conseguir montar esse tipo de situação. Então, isso foi o que eu mais gostei no projeto e é isso aí. Espero que tenham entendido. Muito obrigado.